Em 26 de julho de 1945, após 4 anos de guerra entre os Estados Unidos e o Japão, o presidente americano Harry Truman deu um ultimato exigindo a rendição incondicional do Japão, sob a ameaça de uma destruição rápida e total, sem especificar como essa destruição seria feita. As armas nucleares estavam à disposição dos Estados Unidos para o uso em seu favor em um eventual conflito. Em 16 de julho de 1945, os Estados Unidos testaram com sucesso a bomba Trinity, a primeira arma nuclear a ser testada no mundo. Depois de uma campanha de bombardeios que destruiu várias cidades japonesas, os aliados se preparavam para uma invasão ao Japão. A guerra na Europa terminou quando a Alemanha nazista assinou o Acordo de Rendição em 8 de maio de 1945, mas a guerra no Pacífico continuou. Os Estados Unidos pediram a rendição incondicional das Forças Armadas japonesas na Declaração de Potsdam, em 26 de julho de 1945. A razão ou necessidade do uso das armas nucleares são objeto de discussão, mas as consequências são inegáveis. O primeiro alvo foi Hiroshima. No dia 6 de agosto de 1945, um bombardeiro B-29, pilotado pelo coronel Paul Tibbets, a cerca de 9,5 km de altura, soltou a bomba Little Boy, que explodiu no ar, a aproximadamente 600 metros do solo. Foi o primeiro uso de bomba atômica em uma guerra na história da humanidade. O mecanismo interno da Little Boy funcionava como uma pistola. Disparava um projétil de urânio-253 na direção de um alvo do mesmo material. Ao se chocarem, os núcleos dos átomos das duas peças se partiram em um processo chamado de fissão. Essa fissão dos núcleos ocorre de maneira consecutiva, gerando uma reação em cadeia que libera energia e causa uma explosão. A Little Boy transportava 64 kg de urânio-235, mas a fissão teria ocorrido em somente 1,4% dessa carga. Ainda assim, a explosão teve uma força equivalente a 15.000 toneladas de dinamite. A explosão causou uma onda de calor de mais de 4.000 graus Celsius em um raio de cerca de 4,5 km. Acredita-se que entre 50 a 100 mil pessoas morreram no dia da explosão. Uma área de 10 km² da cidade foi devastada. A explosão foi sentida a mais de 60 km de distância. O calor intenso produziu incêndios que durante 3 dias destruíram uma área de 7 km ao redor do Marco Zero. Mas o Japão não se rendeu. 3 dias depois, os Estados Unidos lançaram uma segunda bomba nuclear. Foi a vez de Nagasaki, que não estava na lista de alvos prioritários dos Estados Unidos. Ela era um objetivo secundário, por causa de sua topografia acidentada e da proximidade de um campo de prisioneiros de guerra aliado. Entre os alvos principais estava Kokura, uma cidade com zonas industriais e urbanas em terrenos relativamente planos. Mas no dia do ataque, Kokura amanheceu coberta de neblina e fumaça, de acordo com o relatório dos pilotos. A tripulação tinha ordens de escolher visualmente um alvo que maximizasse o alcance explosivo da bomba. Foi por isso que eles escolheram Nagasaki. O bombardeiro Bockstar, um B-29, pilotado pelo Major Charles Sweeney, lançou a bomba Fat Man, que explodiu a 500 metros do solo. A bomba Fat Man era feita de plutônio-239. O material era mais fácil de ser obtido e mais eficiente que o urânio, mas a sua utilização precisava de um mecanismo mais complexo. O plutônio-239 não era puro. Isso poderia detonar uma reação em cadeia prematura que reduziria muito o potencial explosivo da bomba. Foi usado um mecanismo de implosão para ativar a bomba antes que essa fissão espontânea ocorresse. Foi o suficiente para liberar uma energia equivalente a 21.000 toneladas de dinamite. A explosão foi mais forte que a de Hiroshima, mas a localização de Nagasaki, dividida entre 2 vales, limitou a área de destruição. Mesmo assim, se calcula que entre 28 a 49 mil pessoas tenham morrido no dia da explosão. Em Nagasaki, a bomba destruiu uma área de 7,7 km², cerca de 40% da cidade ficou em ruínas. Escolas, casas e hospitais viraram escombros. Não há números definitivos de quantas pessoas morreram por causa das bombas, seja pela explosão imediata ou nos meses seguintes, devido a ferimentos e efeitos da radiação. Os cálculos mais conservadores estimam que até dezembro de 1945, cerca de 110 mil pessoas morreram em ambas as cidades. Outros estudos afirmam que o total de vítimas no fim daquele ano pode ter ultrapassado 210 mil pessoas. Após as bombas de Hiroshima e Nagasaki, o Japão apresentou sua rendição oficial. O acordo de rendição foi assinado em 2 de setembro, a bordo do navio americano USS Missouri, na Baía de Tóquio. Assim, chegou ao fim a Segunda Guerra Mundial. Em uma fração de segundos após a explosão de uma bomba atômica, são liberados raios gama, nêutrons e raios X a uma distância de 3 km. Essas partículas invisíveis bombardeiam tudo o que encontram em seu caminho, incluindo corpos humanos, e destroem completamente suas células.
No caso da bomba de Hiroshima, por exemplo, elas foram letais para 92% das pessoas que estavam em um raio de 600 km do Marco Zero. Os sobreviventes das explosões, conhecidos como hibakushas, sofreram as consequências devastadoras do calor intenso e da radiação. Em um primeiro momento, sofreram queimaduras que lhes arrancaram a pele e outros tecidos. A exposição a material radioativo lhes causou náuseas, vômitos, sangramentos e queda de cabelo. Com o tempo, algumas pessoas da região desenvolveram cataratas e tumores malignos. Nos 5 anos após os ataques, houve um aumento drástico nos casos de leucemia em Hiroshima e Nagasaki. 10 anos depois dos bombardeios, a taxa de incidência de câncer de tireoide, de mama e de pulmão entre os sobreviventes era mais alta do que o resto da população. Além disso, a saúde mental das pessoas foi gravemente afetada pela experiência de um ato tão cruel, pela perda de entes queridos e pelo medo de desenvolver doenças causadas pela radiação. Algumas pessoas foram condenadas a passar a vida confinadas em hospitais. Hoje, Hiroshima e Nagasaki são importantes centros comerciais e industriais no Japão. A devastação causada por Little Boy e Fat Man é objeto até hoje de um intenso debate sobre a necessidade de um ataque dessa magnitude sobre a população civil. O governo norte-americano alegou que a guerra poderia durar muitos anos até a conquista ou rendição do Japão. Assim, para poder acabar rapidamente com a guerra, as bombas foram lançadas. Alguns historiadores defendem que a guerra já estava ganha, que a rendição do Japão era uma questão de tempo e que, na verdade, as bombas foram lançadas para mostrar o poderio militar norte-americano para a União Soviética. Desde então, nenhum outro país usou uma bomba atômica em um conflito novamente.